E a gente falava aqui sobre novidade na GM. A gente sabe que hoje, né, eu me lembro que lá atrás outros partidos até criticavam bastante, geração de emprego, não tem emprego em São José ou no Brasil, era a válvula de escape. E hoje a gente percebe que já existe uma luz no fim do túnel com relação à geração de empregos. E qual é a novidade para a GM? Tony, a GM, na verdade, todo o setor automotivo, né, foi impactado por uma quebra de sequenciamento logístico, né? O que ficou mais em voga, que foi mais veiculado, é a questão dos semicondutores, né? Toda a parte eletrônica da inteligência dos carros em todos os montadores na cadeia global foi muito afetado com a questão da pandemia, está muito na mão dos asiáticos, né? E, enfim, isso atrapalhou muito, não só os semicondutores, mas toda a cadeia de peças, né? Com a pandemia, a produção de veículos em alta escala é uma engrenagem delicada e que envolve importações e exportações de diversos centros de competência pelo planeta. Então, isso se quebrou muito, né? A parte do aumento de custos também dos contêineres, uma importação que custava $1.100, $1.200, passou a $11.000 um contentor, coisas assim desestruturaram muito a cadeia automotiva em todo o planeta. E na GM não foi diferente. Por outro lado, a gente viu assim um ano até bastante aproveitável, com sucesso de vendas e filas e ágios e tal. A GM, muito competente, eu fui visitar, inclusive, pessoalmente a planta durante a pandemia, estava fazendo investimentos que fazem parte daqueles investimentos anunciados, né, para a modernização dessa planta. Essa é uma planta importante, né? A GM parou a produção nas outras duas plantas e não parou em São José. Então, isso é uma informação relevante. Isso é legal. Aqui não houve parada, a planta funcionou direto, né? Teve um turno que foi retirado e logo voltou. Investimentos, cabine de pintura, modernização. A GM se prepara nos próximos meses aí para fazer a atualização, né, de toda a parte dos robôs e os investimentos continuando. E quietinha, ela montou uma nova fábrica de motores e está exportando para os Estados Unidos, Tony. Então, assim, olha, eu não tenho certeza do número que eu vou te falar aqui, mas eu depois posso te mandar a confirmação, né? Até cruzei com o Daniel Caramori ontem, poderia ter confirmado, assim, alguma coisa em torno de 400 a 500 novas contratações ao longo desse período foram feitas na GM. A GM cresceu. Isso representa um avanço gigantesco para São José dos Campos, né? E não é só na GM, né? Você fez uma pergunta setorial muito boa, mas a gente tem algumas coisas muito interessantes acontecendo. Primeiro, alinhado com o movimento nacional de geração de quase 2 milhões de empregos, aí o nosso país respirando, né, e saindo aí da crise da pandemia com uma vitalidade interessante, a nossa cidade também, né? Fechamos um número positivo, muito positivo de geração de empregos, e a grande manchete é a seguinte: todos os empregos destruídos com a pandemia foram recuperados e ainda avançamos mais alguns. Então eu acho que vai muito bem. E para te dar uma notícia de primeira mão aqui, você sabe que a gente faz um esforço, o pessoal lá, né, do pátio, o Alexei, a Leonor, todo o pessoal competente que trabalha lá, para organizar, sempre que a gente pode, no mês de maio, né, no mês do trabalho, a Feira do Empreendedor e do Trabalho. Sim. Todo mundo trabalha pra caramba, visita as empresas, garimpa vagas. A gente tem conseguido juntar, nos anos 2019, 2018, alguma coisa em torno de 500 vagas de trabalho para as pessoas que vão a essa feira, levam seus currículos, a gente aproxima as pessoas que estão sem trabalho das vagas. Sim. E é um trabalho danado, né? 4, 5 mil pessoas frequentam, a gente vai lá no CEF, gasta R$50 mil para organizar toda essa infraestrutura para poder oferecer. É uma estrutura gigantesca. Mas para poder oferecer ao nosso município a oportunidade de ir lá, né, levar o seu currículo, fazer uma entrevista e, se Deus quiser, sair de lá com uma vaga. Empregado, né? São 500 vagas que a gente consegue juntar trabalhando um mês lá. Ô Tony, ontem o Pátio de São José ofereceu 520 vagas. A gente fez uma FET no dia de ontem. E no dia de hoje, 490. É quase 1.000. São 2 feiras em 2 dias no Pátio. Então, assim, a cidade está bombando graças a... Geração de emprego graças a em Deus, ascendência. Graças aos empresários e a todos os empreendedores dessa cidade. Foram 12.700 novos CNPJs abertos no ano passado, né? 35% disso não é MEI, né? E 65% são MEIs. Pessoas que estão empreendendo e gerando empregos, 1 aqui, 2 ali, 4 ali nessas MEIs, né? E mais toda
os valorosos empresários da nossa cidade que seguraram o rojão durante a pandemia e geraram essas vagas. Eu estou muito contente, Tony. O reflexo positivo disso, mano, que é bem bacana, o Jess tem uma pergunta, eu vou abrir já, Jess, para que você faça essa pergunta também, participe conosco aqui no Jornal da Mix. O reflexo positivo é para ambas as partes, né? Ou seja, a geração de empregos depende do empresário, enfim, ter um retorno positivo nos seus negócios. E se tem essa condição, né, de oferecer essa grande quantidade de vagas, é porque o empresário está com condição de contratar. Então é sinal que as coisas estão entrando no eixo, no equilíbrio, e a geração de emprego não resta a menor dúvida. É isso que alavanca a cidade, porque se nós temos aqui, eu não sei o número de pessoas desempregadas, não sei se você tem esse número também, mas uma porcentagem grande de pessoas desempregadas, como é que funciona, né? Ele precisa ter um emprego para poder sustentar sua família. Então, parabéns aí esse crescimento em São José dos Campos, é bem importante. O Jess está com a gente aqui para fazer a sua pergunta também, e a gente segue aqui com o papo com o Alberto Mano Marques, secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, às 7h39, Jess. Antes da pergunta para o Mano, Tony, o Heller Gonçalves, que é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, que está ouvindo aqui a Mix FM, disse que foram 600 contratações na GM no ano de 2021. Quer dizer que eu tenho que aplaudir aqui o Heller, que quando o Heller esteve aqui, né, nós tivemos um papo bem próximo, e eu disse a ele, falei, eu estou impressionado, Heller, com a evolução do sindicato. Nós tínhamos um sindicato diferenciado antes, né, que era realmente, partia para o lado radical, era difícil até de lidar, e até para a gente da mídia era bastante complicado, mas eu vejo que hoje existe um equilíbrio tão grande entre prefeitura, entre empresários, mas são discussões inteligentes, mano. Alto nível, isso é bem bacana, Jéssica. Não tenha dúvida, o Heller está aí à frente do Sindicato dos Metalúrgicos, vai inaugurar também a nova sede lá na cidade de Jacareí, mas, mano, a pergunta é a seguinte, eu sempre faço essa pergunta, que você sempre tem novidades a respeito da instalação de indústrias, e eu vou mais a fundo nessa pergunta. A cidade de São José está negociando, ou vai negociar a compra, muito provavelmente, de ônibus elétricos para subsidiar o transporte coletivo aqui em São José. Existe alguma chance destas empresas que fabricam esse tipo de ônibus se instalarem na cidade, até pela inovação de São José dos Campos? Ô Jesse, bom dia, prazer em falar com você. Primeiro eu queria me alinhar com o Tony aqui e dar os parabéns pro Heller, porque já é o 5º ano que eu tô, né? Esse é o 6º ano na frente da pasta. A primeira semana que o Felício assumiu, na primeira semana, a gente fez uma reunião com o Heller e com a diretoria, né, do sindicato, pedindo uma nova postura do sindicato para a cidade, que é exatamente o que o Tony já falou, que eu não vou repetir. Isso foi feito ali um pacto de pessoas em prol da cidade, Tony. O sindicato tem uma tarefa complicada, difícil e meritória. Eles têm que brigar e fazem isso pelo melhor dos seus sindicalizados. Então, assim, ninguém pode nunca questionar, né, o mérito e aquilo que o sindicato tem que fazer e faz, né? Isso eles sempre fizeram muito bem e continuam fazendo. Verdade. A estratégia mudou. Então, assim, o que você falou foi muito sutil, né? Ao invés de muita discussão, muito conflito, né, muita movimentação de tumulto, esse tipo de coisa que fez parte, né, dos anos da nossa cidade e que se provaram trazendo resultados negativos. Não estreitava relacionamento. Ao invés disso, o Heller e as pessoas que junto com ele comandam os sindicatos metalúrgicos nos últimos tempos, mudou a estratégia. Eles continuam tendo o propósito corretíssimo de brigar pelo melhor para os seus sindicalizados. E, repito, fazem isso muito bem. Entendo. Mas eles mudaram a estratégia com mais inteligência, com inteligência emocional na conversa. Eu não tenho... eu só queria dar os parabéns, porque os resultados, ele está aí. Eu não tinha certeza do número, né? Ele veio proativamente e melhorou o número. Você já imaginou isso no passado? Não, era o contrário isso. Então, assim,
Isso é a prova que pessoas bem intencionadas... Houve evolução, né? Pessoas bem intencionadas e inteligentes conquistam resultados melhores. Se você faz a coisa sempre igual, você vai ter um resultado igual. Eles fizeram diferente e estão colhendo os resultados diferentes. E essa estratégia inteligente que o Heller implantou e a galera toda que acompanha ele lá na diretoria, eles tiveram êxito aí em 2 empresas, enfim, e usaram, né, uma estratégia completamente diferente, que eu fiquei surpreso, inclusive, aqui. A Hitachi deu, né, o reajuste que eles haviam pleiteado, enfim, e foi uma negociação sem queimar pneu, sem conflito, né? Eu acho que foi bem bacana e tiveram êxito aí em 2 negociações aí em indústrias. Eles são duros, mas eu até gostaria aqui, né, de dizer que faz parte do ambiente de negócio dessa cidade o comportamento e os trabalhos dos sindicatos metalúrgicos. Faz parte. É necessário. Faz parte. E quanto mais esse ambiente de negócio é estável, tranquilo e conduzido em alto nível, mais a gente atrai empresas. Então agora vamos para a pergunta do Jesse. Sim. A gente tem novidades, sim, Jesse, né? Nesse momento a gente está numa conversa muito avançada com um grupo indiano, né, chamado Wipro. Depois você pesquisa aí, são 220 mil colaboradores no mundo, uma centena de fábricas. A gente está avançado, tentando atrair mais essa estrutura para a nossa cidade. Esta é a novidade mais palpável de uma implantação de uma nova fábrica de grande porte. Eles já estão com proposta colocada sobre a mesa, preto no branco, de um local para se instalar. Estão aí negociando e também dependem da assinatura de um contrato com uma grande montadora global, mas é para fornecimento de partes e peças para o setor automotivo. Mas com relação aos ônibus elétricos que você colocou, eu te diria com toda certeza que São José não vai comprar esses ônibus de maneira alguma. Não é assim que a cidade tem resolvido suas questões. A cidade enxerga na prestação do serviço e não na propriedade sobre esses bens o caminho. Então, assim, deverá ser anunciado nos próximos dias, né? Eu não vou me antecipar aqui, até porque não sou titular da pasta, um movimento nessa linha. A cidade tem adquirido competência e conhecimento sobre gestão de carros elétricos. O Tony até anunciou aqui de manhã os carros que vão para a guarda, mas depois dessa posição muito ruim, né, com a Itapemirim, na qual foi rescindido o contrato, essa é uma das soluções, sim, que se apresenta para o transporte público, que até outubro tem que dar uma definição. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade.